Iniciou a gravação aí para vocês? Sim, professor, iniciou. Então tá bom. Então, Sim, enquanto professor, iniciou. escreva um parágrafo em que obrigatoriamente apareçam os termos a seguir. Então, os termos são sustentabilidade, problemas ambientais, conferências internacionais, debates, desenvolvimento e preservação. Alguém fez? Eu esqueci de fazer. Sim, professora. Pode falar. Eu fiz. Eu coloquei os problemas ambientais observados pela Terra estão diretamente relacionados com ações antrópicas diante da constante globalização. Tá. Professora, que página? 26. 26 da apostila. Ok, obrigada. Alguma frase? Algum parágrafo aí falando sobre esses termos? Professora, houve um equívoco da minha parte, eu esqueci de anotar aqui essa lição de casa. Tá bom. Bom, então quem não fez pode colocar a seguinte frase, tá? Preocupado com os problemas ambientais. Lá em cima. Vírgula. Buscando alinhar Professora, é preocupado com? com os problemas ambientais. Vocês querem que coloque no chat melhor? Sim. Professora, eu tô sem chat. Tá sem chat? Então, preocupados com os problemas ambientais, vírgula, buscando alinhar desenvolvimento. Seu tá bom, tá, Maria? Pode deixar assim, tá? Tá. Quando eu tava lendo, meio que eu me embolei. Eu falei cross, mas é constante. Tá bom. Professora, eu ia falar pra senhora Professora. colocar no chat pra ficar mais fácil, né? Mas aí o Kevin não tem chat aí. Ô, professora, Oi. eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Uhum. Oh, Santo Cristo. Peraí, gente. Sabe, com problemas ambientais, buscando alinhar, desenvolvimento sustentável. Admitir, Andrei. Professora, o que vem depois do sustentável? Um minutinho. Ô, professora, Oi, você pode colocar no chat? tô colocando. Sustentabilidade e preservação. São travados vários debates. Professora, precisa colocar com todas as palavras? Vários debates busca aqui. Oi. Peraí, gente, só um minutinho, porque a coisa não vai aqui, trava. Professora? Vou.
A professora travou. Professora, você travou. A professora. Ela tá com uma boca. Quê? O que você disse, Andrei? Não, quando travou ficou engraçado. A cara da professora. Vou Vixe, esperar o dia, hein? Eu vou Travou. esperar um dia. travou o áudio e a câmera da professora. Eu acho que ela. E ela tá com o olho assim. Eu acho que a Andrei, internet dela tá- Andrei, eu vou esperar o dia que você travar de câmera aberta. É. Ah, não. Vixe, a professora desconectou da aula. Parece que a piorou não, né? A professora desconectou da aula. Ela não tá mais aparecendo pra mim. Ó, pessoal, vamos fazer assim lá daquele negócio do voto. Você vai no meu particular e fala se vai querer escolha ou sorteio. Só a palavra, escolha ou sorteio. Vai no meu particular para não dar briga. Escreve o sorteio? Escolher o quê? Nome, palavra, objeto, animal, o que é pra escolher? Sabe, você sabe do que eu tô falando. É pra gente escrever no... Eu não entendi. Fala de novo, Kevin. Para! Fala de novo, Kevin. Então, é porque o que acontece? Pera, calma, pessoal, vocês já estão tudo mandando. Calma, espera um pouco, espera. O que é pra mandar? Você que mandou. O que é pra mandar? Eu mandei uns 30 aí, Kevin. O que é pra mandar? Não, mas calma, André, eu vou explicar agora. Tá. É assim, é porque a teacher disse que a gente vai fazer um trabalho, ela não disse que trabalho é, mas ela disse que a gente vai precisar fazer 5 grupos de 6 pessoas. Aí, tem gente que tá a favor Não de é escolher. cinco. São 5 Não, pode grupos de falar. 6 pessoas. Aí a Aí a professora voltou. Professora voltou. Professora, você tinha caído. Nossa, menino, levei um tombo. Foi difícil de eu me recuperar aqui. Eu tenho que entrar pelo celular, porque a coisa não voltou. Nós paramos onde aí, gente? Você tava, no meio da colocando resposta. no texto. Aí você tava escrevendo no chat, aí travou. Professora, a senhora tinha falado até assim, preocupado com os problemas ambientais, buscando alinhar desenvolvimento, sustentabilidade e preservação, são travados vários debates em conferências internacionais. Aí, depois disso, a senhora travou. Travou. E você ia colocar... Parou no chat. conferências internacionais. Parou aí. O som da voz da senhora tá ruim, professora. Professora, eu não tô entendendo o áudio da senhora. Tá bem baixo. Chegou aí pro coisa? No chat? Pra mim não, professora. Pra mim também não. Então, deixa eu digitar aqui para ir no chat para vocês. Ai, meu Deus. Seu áudio melhorou, professora, pra mim. Melhorou? Uhum, Pra melhorou. mim tá igual. Pra mim melhorou. também. Pra mim Tá igual, só melhor, apenas Tá. diferente. Tá do mesmo jeito. Eu tava. Agora ficou ruim de novo. Pra mim tá do mesmo jeito. Ruim toda hora. Peraí.
Chegou o chat para vocês? Professora, eu tô Che- sem chat. Eu tô sem Chegou. chat. Chegou, professora. Chegou, prof. Ô, Kevin, eu também tava sem chat, eu saí e entrei de novo na reunião Eu e posso- voltou o chat. Posso, professora? Pronto, eu também estou com esse chat. Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, muito bom. Sim! Então, tá. Então, Professora, melhorou demais, professora. Melhorou demais. O que áudio. bom. Resolvido esse problema técnico, então, a gente vai agora. Você tem na 2. Pode ir adiante ou espera um pouco? Pode ir. Professora, eu só tô terminando o texto e eu tô em preservação. Tá. Agora veio o chat, professora. Graças a Deus, né, Kevin? Um Agora a problema. senhora também voltou pro computador? Eu vou- Ixi, Eu voltei, não sei se pra ficar. professora, Oi. aconteceu um probleminha aqui. Ai, Jesus. O meu chat, ele tá sem nenhuma conversa registrada. É por causa que ela ainda. Você entrou agora, aí você vai ter. Ela Andrei. vai escrever alguma coisa e vai aparecer. Andrei, Entendeu? Ah, você pode ir na resposta da professora, dar Ctrl C na resposta e colocar de novo no chat como uma outra mensagem. Professora, eu terminei o Pronto. texto do Coloquei, chat. Kevin. Obrigado. Pode Obrigado. continuar. Tá. Nada. Só conferências internacionais mesmo? Então eu já tinha terminado. Eu tinha feito. Mas mesmo assim, obrigado. 2. Você tem conhecimento de algum problema ambiental presente no município ou na unidade de federação em que você vive? Se sim, descreva nas linhas a seguir. Alguém fez? Eu coloquei sim, desmatamento, poluição e etc. A gente não precisa ir muito longe, né? Se vocês olharem ali ao redor do Drummond, a gente tem a identificação ali de vários problemas, né? Então, a gente tem, a princípio, poluição sonora absurda. A gente tem poluição visual, né? A quantidade de lixo jogado nas ruas, a quantidade de pichações, a quantidade de fios com tênis, com pipas, tudo isso é uma poluição visual que a gente tem. Então, a gente tem poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica, né? Porque é uma via de muita circulação de veículos. Então, o ar ali é muito poluído. A gente tem um rio ali que é um transtorno de poluição hídrica. Então, só ali a gente já tem um monte de poluição, certo? Um monte de problema ambiental. E aí, sexto ano? Então, vocês vão colocando aí de acordo com o que vocês entendem aí que seja mais problema, tá? Mais poluição. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Eu tô até com medo de mexer aqui, porque ele não quer abrir agora. Mas, enfim. Quando a gente... Oi? Manda no chat pelo celular, pelo computador você fala com a gente. Pelo Não, aplicativo. porque daí fica duas coisas para fazer. Eu já mandei. Mandar chat do quê? Não, que tá falando aí, eu tava só dando exemplo. Não entendi agora. Nem eu. ele falou pra você as respostas, você colocar no chat. É isso que ele quis dizer, eu acho. Tá. Já tá no chat, todo mundo já viu aí, certo? Bom, e aí...
uma grande quantidade de problemas ambientais que são acometidas em todos os países do mundo, tá? E aí, vários governos, né, preocupados com a situação ambiental do planeta, eles optam por fazer um encontro, uma reunião, e nessa reunião ou nessas reuniões, definir estratégias para melhorar os impactos ambientais que estão sendo sentidos no planeta. A primeira conferência que vai acontecer, né, com relação às questões ambientais, vai ser uma conferência de Estocolmo, tá? Então, grifa aqui onde já está grifado, por favor. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, realizada na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, em 1972, é reconhecida como a primeira grande reunião de líderes mundiais com o objetivo de tratar exclusivamente de temas relacionados ao ambiente. Após essa conferência, muitos países passaram a definir medidas para tentar minimizar os danos ambientais, estabelecendo políticas públicas de preservação ambiental e instituindo leis de proteção ao meio ambiente. Então, essa primeira reunião, ela foi importante para dar o pontapé inicial para que os países começassem a formar leis de proteção ambiental. É a partir desta primeira conferência que o Brasil, por exemplo, vai começar a criar os parques de reservas florestais, né? As áreas de floresta ambiental. Com base nessas premissas aí da Conferência de Estocolmo, a nossa Constituição Federal vai ter um artigo direcionado aí para as questões ambientais. Então, o que diz esse artigo? Então, é o artigo 225, e ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para gerações presentes e futuras. Então, sexto ano, o que está dizendo aqui? Que não é obrigação somente do governo, né, dos nossos governantes, cuidarem das questões ambientais. É uma obrigação também da sociedade. Quando a gente fala de questões ambientais, né, de preservar o meio ambiente, de proteger o meio ambiente, muitas pessoas, elas pensam que proteger o meio ambiente é fazer manifestação a favor da Amazônia, é abraçar uma árvore, né? Muita gente acha que é isso. E quando a gente fala de preservação ambiental, ela está também nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então, assim, sexto ano, por exemplo, eu perguntei na aula passada, e alguns de vocês responderam, quantos aparelhos de TV tinha na casa, né? Então, por exemplo, o Andrei colocou para, acho que foi o Andrei, colocou para a gente que ele tinha 4 aparelhos, né? Isso mesmo. Aí eu perguntei para vocês celulares, né? Se tinham celulares guardados nas gavetas, né? Quantas roupas de cama, calça, tênis, enfim, eu fui perguntando quantas coisas as pessoas tinham. E aí, o que isso quer dizer? Cada vez que a gente compra alguma coisa, né? Por exemplo, comprei um celular, para produzir esse celular foi utilizado aí matéria-prima. Se eu não estou mais utilizando esse celular e eu deixo ele na gaveta, significa que eu estou preservando o meio ambiente? O que vocês acham? Não. Não. Não estou, né? Porque é algo que poderia ir para reciclagem, né? Eu poderia mandar os equipamentos, os componentes desse celular para reciclagem, e isso iria diminuir a demanda de novas áreas serem desmatadas para obter mais matéria-prima. Quando a gente fala de proteger o meio ambiente, quantas vezes, né? Vocês eu percebi menos, até porque a gente conviveu pouco, né? A gente ficou junto em sala de aula, acho que cerca de um mês, mais ou menos, né? Mas a gente, quando convive bastante com os alunos, a gente começa a perceber também uma despreocupação com questões ambientais. Então, por exemplo, caderno, né? Quantos alunos compram cadernos e arrancam
folhas do caderno desnecessariamente. Quando vocês compram uma apostila, por exemplo, que foi utilizada ali matéria-prima, foi utilizada uma árvore, né, tinta, água, para poder produzir esse material, e você não usa, você também não está respeitando o meio ambiente, porque foi retirado matéria-prima da qual você não está utilizando. Então, esse material para você está sendo obsoleto. Quando a gente, por exemplo, vê vocês com estojos que são... Eu não me lembro de vocês nesse contexto, mas no sexto da manhã tinha umas meninas, e acho que tinha uma menina aí na sala de vocês que sentava próximo da janela, que ela tinha um estojo assim que tinha muitas canetinhas, muitas canetas de todas as cores, com marca-texto, com todas as coisas, né? Eu acho que eu sei quem é. Provavelmente é a Larissa, professora. E não é proibido. Verdade. Não é proibido comprar, não é isso, tá, gente? Mas cada vez que a gente consome, né, um monte de coisa, a gente não está se preocupando 100% com o meio ambiente, porque a gente está comprando coisas das quais a gente não precisa usar, né? Que a gente consegue passar com menos. Mas ainda é um processo, né? A gente precisa amadurecer para até chegar nessa questão de desenvolvimento e de cuidado com a Amazônia. Mas então, o conceito que eu quero que vocês entendam é: preservar o meio ambiente não é só lutar para que as árvores não sejam cortadas. É tratar bem os recursos que nós temos, é utilizar todos eles com consciência, né? Sermos consumidores conscientes, aí a gente impacta menos na natureza, tá? Ô, professora, então, se a gente proteger e usar um monte de coisa que é usado das árvores, aí a gente não vai estar protegendo praticamente. Tipo, a gente vai estar... A gente não pode deixar os outros usar, mas a gente pode usar. Na verdade, a gente tem que ser compatível, os nossos atos, eles têm que ser compatíveis com as nossas falas. Então, por exemplo, se vocês falam assim, professora, eu sou preocupado com o meio ambiente. E aí você, por exemplo, vai lá e compra caderno e arranca a página do caderno, errou uma coisinha só, já arranca a página do caderno. Você não está sendo consciente ambientalmente. Se você falou, por exemplo, mas não está fazendo. Exatamente. Se você, por exemplo, tem uma caneta de cada cor, porque você gosta de enfeitar o seu caderno, ok. Se você está usando todas elas, ok. Mas eu não, assim, de vocês eu não posso falar porque eu não via as últimas aulas. Mas das outras turmas que eu dava aula de manhã, por exemplo, e quando chegava no final do horário, a quantidade de canetas, a quantidade de borrachas, a quantidade de réguas, propriamente apostilas, que as pessoas deixavam, esqueciam ou jogavam pura e simplesmente no chão, era absurda. Então, a gente está falando de uma falta de educação ambiental dentro da escola. Agora, você imagina lá fora como a coisa é, né? Então, são situações aí bastante contraditórias, né? Com a nossa... que não configuram com o respeito ambiental. Professora, esses dias eu saí, né, de casa. Aí eu fui tipo numa pracinha, sabe? Em um lugar que tem árvore, muita grama, essas coisas. Aí eu fui a um certo lugar, né? Eu comecei a andar lá e, tipo assim, no meio da árvore tinha um sapato e uma mochila sendo queimada na árvore, assim, em volta da árvore. Aqui, né? Por que não pega isso, não coloca no lugar devido, no lixo certo? Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas vão a parques que são lugares que as pessoas precisam respeitar, não devem jogar lixo em qualquer canto, e é uma sujeira, as pessoas não ligam para nada. Domingo houve votação. E eu comentei com meu esposo, eu falei assim, eu acho que todo o candidato que joga o panfleto, né, para que as pessoas lembrem de votar nele, ele que deveria varrer a rua, porque é uma falta de respeito. Então, eu, por exemplo, não voto em candidato que joga panfleto. Acho isso um absurdo. Aqui na minha casa estava cheio, professora. Dentro do meu quintal tinha alguns... Pois professora. Né? Oi? Professora, então, eu já vi aqui na rua aqui do meu bairro, não, da minha avenida, tinha panfleto do ano passado. Tipo, É que às vezes ano passado.
É que às vezes, né, André, a gente fica esperando que só os meninos da limpeza passem para varrer as ruas, né? E a gente pode fazer isso também, né? A gente pode recolher o lixo no lugar certo, né? Então, Olha, eu uso meio que uma caneta de 4 cores que ela fica. Eu não sei se é a gente comigo, não. precisa consumir, Maria, porque afinal de contas as empresas precisam produzir e tudo mais, mas é consumir com consciência, entendeu? Porque muitas vezes a gente compra um monte de caneta para encher o estojo e a gente não está usando tudo aquilo, né? Eu Então, só uso Tipo, essa tipo, 4 cores que vem mais ou menos rosa, roxo, verde e azul. tá, assim, não tipo tem como, problema consumir, mas a gente precisa consumir com consciência. ô professora, tipo assim, é quando a gente compra coisa que a gente não vai usar e gasta dinheiro à toa. Exatamente, isso mesmo. Bom, aí a gente tem, né, com essas questões aí de leis ambientais, vão buscando outras tecnologias para diminuir o desmatamento. Então, por exemplo, o Brasil, ele tem um programa de satélites, né, que são lançados aí na atmosfera, e aí a gente consegue perceber o nível de desmatamento. Então, com o avanço tecnológico, essas leis brasileiras aí para controle de questões ambientais conseguem perceber que o desmatamento da Amazônia ele vem reduzindo. Então, você consegue ter tecnologia através dessas leis, são desenvolvidas tecnologias que ampliam a fiscalização. Nem sempre essas fiscalizações acontecem no tempo real, mas a gente consegue perceber aqui que do ano de 1988, que foi quando promulgou, né, a Constituição Brasileira, até 2017, graças a Deus, a gente vem percebendo uma redução na área de desmatamento do Brasil, tá? Mas, né, infelizmente, não foi suprimida. Quando a gente olha a questão do desmatamento em fotografia de satélite, a gente infelizmente percebe que esse desmatamento ele persiste, ele ainda acontece. E aí a gente sempre tem que se preocupar com a seguinte situação: se está desmatando a Amazônia, é porque tem alguém comprando esta madeira ilegal. Quem são essas pessoas que compram essa madeira? Então, muitas vezes, não dá para você combater o cara que está lá cortando a árvore, porque esse cara está cortando porque ele não tem outro emprego, ele não tem outra alternativa. Mas você precisa combater quem consome esse tronco, essa tora. Se você diminui isso, essa possibilidade, você reduz a necessidade de. Se o cara que antes comprava madeira ilegal não está comprando mais, porque agora ele está sendo analisado, ele está sendo processado, porque ele está comprando madeira que não deveria, o cara que vendia para ele, o cortador dessa madeira, não vai ter mais para quem vender. Então, automaticamente você diminui o processo de desmatamento. Mas, infelizmente, essas ações, elas são mais demandadas. Oi? O prefeito ou alguma coisa do governo devia fazer assim, todos os caras que corta e vende, devia falar quem ele tá vendendo para as pessoas prenderem todos eles, tentar prender pelo menos, e aí os caras que estavam cortando podia fazer outro emprego, tipo o prefeito ou alguma coisa do governo, né? Achar um emprego para ele, para aí ficar todo mundo feliz. Pode colocar ele, por exemplo, como um fiscal, né? Para observar se está tudo bem. Eu não acho que prender seria a melhor situação. Eu acho que você tem que aplicar uma multa e principalmente cobrar a multa. Porque quando você mexe no bolso. Bem cara também. Bem cara. Porque quando você R$10, mexe tá no bolso das pessoas, muitas vezes traz mais resultados do que se você só prender, né? Porque tem gente que ia adorar ficar preso, porque não faz nada, só come e dorme, né? Tá ali num lugar ruim, mas tem gente que não liga muito para isso, né? Então, Professora, eu fui um dia na casa da minha vovó, né? Aí, tipo assim, lá tinha muito esses panfletos, sabe? Muito panfleto, assim, muito, tipo, acumulado na calçada, aí fica um bolo, assim. Aí tinha um monte de pessoa lá pegando e jogando fora, que, tipo, tava ajudando o meio ambiente. Pelo menos eles ajudam o meio ambiente, diferente das Ô, pessoas que professora. começam a atacar no chão. Ô, professora,
eu vi um menino que ele tava recolhendo pra ganhar um pouco de dinheiro, que ele morava na rua, né? Aí era só um menininho sozinho lá, catando todos os negocinhos e jogando no lixo. Ainda bem que tem os catadores, né? Senão a gente estaria lascado. Bom, sexto ano, falado isso, eu vou pedir para que vocês façam para a gente poder corrigir amanhã, tá? Página 28 e página 29 até o exercício D, tá bom? A C e a D é pessoal, você só vai colocar se você conhece alguma coisa, se tem alguma situação assim, tá? A e a B são referentes aos parágrafos que vocês devem ler desse texto, tá bom? Então, a C e a D não é obrigatório que faça, tá? Bom, todo mundo anotou aí? Lição? Sim, professor, eu anotei aqui no meu caderninho. Aqui. Sim, professora, anotei. Então, tá. Sim, prof. Professora, lá dos panfletos que a senhora disse, domingo, né, que era o dia da eleição, eu acordei, aí eu fui pro meu quintal. A entrada do meu quintal, a região lá mais perto da entrada, tava cheio de panfleto dentro da minha casa porque jogavam. Pois é, triste, né? É uma falta de respeito, é uma imundícia, ainda bem Ô, que não professora. choveu, porque se Mas, chover, professora, esse teve gente... isso todo ia para dentro dos rios, aí a situação seria bem pior, né? Professora, tem gente que consegue jogar, tipo, na janela do quarto de alguém, sabe? Assim, Ô, jogar no professora. teto. Professora, Nossa, jogar no domingo. teto eu acho... Daí disse, jogar no teto um planeta. Ô, professora, eu acordei eu, domingo. Pode falar, Kevin. Pode falar. Eu já pode ser que muita gente vai me achar impiedoso, mas pessoa que joga panfleto tal assim pra qualquer lado, não dá na mão da pessoa, não merece ser votada. Ah, não mesmo, não merece mesmo. Professora, Oi, devia estar na mão da eu pessoa em vez de acordei, jogar. eu acordei o domingo, eu acordei com um monte de buzina, por causa da eleição, pra votar, sabe? Tipo, eles forçam que a gente vota neles, muita buzina. Dava dando até dor de ouvido de escutar tudo aquilo. E a professora, e eles fazem isso nos eventos, né? Quando acontece, eles vão lá e começam. Eu já fui na marcha, né, pra Jesus, aí tinha um monte de cara lá. Um monte de bandeira lá. professora, fala. onde minha avó mora, lá o pessoal, eles botam adesivo no carro, bota música falando do cara, dá dinheiro lá. Assim, minha avó ganhou R$1.000 de graça, só pra votar nele. Nem não voltou, não, claro que não, né? Minha avó nem pode, nem sei se ela pode votar, né? Porque ela só fica em casa, ela não gosta de sair. Aí, eles dão dinheiro lá, professora. Eu Tem não gente sei que como cola os caras, eles carro tiram inteiro. dinheiro, eles dão R$1.000, 600, eles dão 500. Ô, professora, eu já vi uma roda. Eu já vi uma roda coberta de um papel do cara. Sabe, uma roda. Eu não entendi. Fiquei... Infelizmente, isso é Brasil. E só existe isso porque a gente permite, tá? Se nós não permitíssemos, não haveria esse tipo de problema. Mas, enfim, ainda estamos encaminhando muitas coisas. Professora, o problema é porque se os políticos resolvessem isso, ainda tudo bem. Mas o problema é que os próprios políticos fazem isso. Tipo, o exemplo é o panfleto. O problema é que a população aceita. Professor, é pra grifar, né? Esse onde tá verde é pra grifar, né? Onde tá verde no seu texto. Eu já grifei já, então. Eu já tinha grifado. Professora, eu ia falar que os políticos era para eles resolverem isso. Mas eu pensei, é os políticos que estão fazendo isso. Eles mesmos criam um problema. Bom, aí, pessoal, depois... eleição, aqui na frente da minha rua, tava cheio de papelzinho. Agora não tá mais porque choveu e a chuva levou. Ixi, Aí eu fui pra casa da minha avó, que meu pai ia votar, e não queria deixar a gente sozinho aqui. Aí que a minha tia já tinha votado. Aí a gente foi indo, eu encontrei um cara, a porta dele, com a foto da pessoa, para votar, tipo, vote tal número, vote tal número. E ainda tinha a bandeira pendurada no carro. Pois é, eu tô fora. Bom, gente, falando ainda dessas convenções,
Aí, em 85, houve uma outra convenção, a Convenção de Viena. E nessa Convenção de Viena, esses chefes de estados, eles vão se juntar para eles conversarem aí sobre o uso de substâncias que estavam causando danos à camada de ozônio. Em 87, eles vão assinar um protocolo de Montreal. O que é esse protocolo? São vários itens que os países devem seguir para diminuir os gases que vão à camada de ozônio. Então, de acordo com esse tratado, né, do Protocolo de Montreal, os países, eles que assinaram, né, que concordaram com isso, eles deveriam substituir os gases CFC e HCFC, que eram gases que seriam utilizados nos refrigeradores, nos aparelhos de ar-condicionado, para resfriar. E aí, vários pesquisadores entenderam que esses gases estavam comprometendo o buraco, estavam aumentando o buraco aí da camada de ozônio. E aí, nesse protocolo de Montreal, houve um decreto dizendo, ó, vocês, países, terão tantos anos para substituir o gás CFC. Então, todos os aparelhos de geladeira, de ar-condicionado, que usam esses gases, todos os aerossóis, né, que usavam o gás CFC, deveriam ser substituídos. E aí os países ganharam um tempo, né, para tentar organizar essas questões, mas até hoje o buraco na camada de ozônio ele não apresentou uma redução significativa, tá? Ele está fechando, ele está diminuindo muito vagarosamente, muito lentamente, apesar de já ter aí mais de 30 anos desses países terem buscado substituir os gases CFC. E aí, todos vocês já sabem, então vocês podem até grifar aqui, tá? Ó, de acordo com o tratado, os signatários deveriam acabar com o uso dos gases clorofluorcarbonos e hidroclorofluorcarbonos ou substituir essas substâncias principais responsáveis pelos danos à camada de ozônio. Atualmente, 197 países aderiram às metas do protocolo, considerando um dos acordos para a proteção ambiental com maior adesão internacional. O Brasil é um dos países que se destacam na eliminação ou na substituição do CFC. Esses gases usados principalmente em sprays aerossóis, aparelhos refrigeradores e condicionadores de ar são proibidos desde a segunda metade da década de 90. Mesmo assim, como mostram as imagens da camada de ozônio, o buraco tem aumentado. Então, esse ano, na verdade, o ano de 2019, apareceu uma imagem mostrando que o buraco apresentou uma redução, tá? Mas ainda muito insignificante. Então, assim, sexto ano, vou falar aqui uma coisa para vocês, que a ciência não concorda, tá? Mas dentro da ciência, no meio dos cientistas, tem aqueles que não acham que o buraco na camada de ozônio seja causado pelo gás CFC, tá? Tem um cientista brasileiro bastante renomado, ele foi inclusive no programa do Jô Soares, não sei se vocês conhecem, e ele estava lá dizendo que o buraco na camada de ozônio, ele não é causado pelo CFC, ele tem uma causa natural, mas que empresas que descobriram gases de refrigeração mais caros criaram essa falácia, essa mentira, acusando aí o CFC de aumentar o buraco na camada de ozônio. O fato é que, né, o que preconiza, o que é defendido pela maioria dos cientistas é que sim, o gás CFC é o que causou o buraco e que era para substituir, não era mais para usar. Com isso, as pessoas precisaram trocar os seus aparelhos, né? As empresas precisaram produzir mais esses aparelhos. Se as empresas vão produzir mais refrigeradores, eu que vendo ar, né, que vendo gás para resfriar,
vou vender mais. Então, existe também toda uma questão comercial envolvida, tá? Aí, em 2016, vai ter uma outra conferência que vai ser em Kigali, e essa conferência, Kigali fica na Ruanda, e essa conferência também vai falar sobre as questões da camada de ozônio, tá? Então, grifa aqui, por favor, ó. Em 2016, com o intuito de ampliar as metas estabelecidas no Protocolo de Montreal e acelerar a eliminação de gases que causam danos à camada de ozônio, representantes de 170 países se reuniram em Kigali, na Ruanda. E aí, quando eles se reuniram em Kigali, eles definiram outras metas, né? E aí eles colocaram um prazo para que os países tenham até, o Brasil, por exemplo, tem um prazo de até 2045 para diminuir e eliminar os gases que afetam aí o buraco na camada de ozônio. E aí, né, eles alegam que o buraco na camada de ozônio, ele traz muitos problemas, né, diretamente para as populações, né, porque a gente já viu que ele aumenta o câncer de pele, ele aumenta uma série de situações, e aí se preconiza que a gente use o filtro solar para diminuir aí a ação desses raios ultravioleta que entram diretamente na atmosfera, porque não tem mais esse buraco na camada de ozônio, ele deixa livre, né, para entrar os raios ultravioleta. Vamos ler aqui, ó. Dermatologistas alertam para a importância do uso de filtro solar no verão. Alguém quer ler? Eu, professora. Pode ler. Eu, professor. Quer ler, Vitor? Vitor leu o primeiro parágrafo, o Kevin leu o segundo. Quem quer ler o terceiro? Pode ser eu, professora? Pode. E o quarto é aquele outro que falou. Quem foi que falou? Eu não sei. Tem o Andrei e mais alguém falou junto com o Andrei. Posso ler o terceiro? Eu falei, foi eu e o Andrei. Ah, tá. Então, o Vitor leu o primeiro, eu leio o segundo, a Maria Fernanda leu o terceiro e o Andrei o quarto. É isso. Pode ir. Pode ir. Rio. O verão se aproxima e junto com ele vêm os períodos longos de exposição ao sol e a incidência de radiações ultravioletas mais intensas. Continua. Seja em atividades de lazer ao ar livre, na prática de exercícios ou simplesmente numa caminhada livre para o trabalho. E a recomendação dos dermatologistas use filtro solar, além de prevenir o envelhecimento precoce e as manchas. Os produtos com FPS ajudam a combater outros efeitos nocivos do sol. Então, filtros de proteção solar, né, FPS, combatem aí, né, os efeitos nocivos do sol, ajudam a combater as manchas de pele e o envelhecimento precoce. Marquem isso aí. Vai, Kevin. É muito importante proteger a pele com o filtro adequado para cada ocasião. Para o dia a dia, deve-se aumentar o fator de proteção nesta época. Mas como os dias são quentes e úmidos, o ideal são protetores de toque mais seco, que não deixem aparência oleosa. Recomenda Luísa Guedes, coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Segundo Silva Marcondes Pereira, coordenadora do Departamento de Dermatologia Geriátrica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, há uma crença de que todos os produtos com o fator de proteção solar, FPS, acima de 20, têm a mesma função. Tá, vou ler. Isso não é verdade. O FPS mais alto tem efeito mais intenso de proteção pessoal. Em tratamento cutâneo,
que usam ácidos ou com pele sensível, como idosos e crianças, devem utilizar protetores com fatores mais altos. Estudos apontam que o FPS 15 é seguro e é indicado para uso diário, pois já é o suficiente para evitar os efeitos deletérios do sol. Então, aqui tem uma discussão, inclusive, com relação ao fator de proteção. E aí, vocês já viram que aqui está dizendo, né, que crianças, pessoas que fazem tratamento de pele, têm pele mais sensível, os idosos devem usar proteção maior, né, fator de proteção maior. A minha dermatologista, por exemplo, recomenda que o meu fator de proteção seja acima de 70. Então, o que isso significa? Que as empresas que produzem esses filtros solares, né, esses protetores, elas ganham muito dinheiro, porque quanto maior for o fator de proteção, mais caro é este protetor. E aí tem essa questão, né, de que todos nós devemos usar diariamente para que a gente tenha proteção da nossa pele com relação à radiação do sol, tá? Pessoas que são muito branquinhas precisam passar protetor solar, de acordo com os dermatologistas. Diga. Até mesmo em casa? Não entendi. Ah, então, até mesmo em casa, porque essas luzes aqui, ó, elas queimam a pele da gente, elas mancham a pele da gente. Então, quando você coloca filtro solar, elas protegem contra essas queimaduras, tá? Contra as manchas. Ah, tá. Bom, gente, até aqui tudo bem? Deu para vocês entenderem? Sim. Então tá. Então amanhã a gente Professora. faz... Oi? Eu tinha visto um comercial que aí as mulheres estavam passando esse FPS, né? E aí tava mostrando esse negócio e eu não tava entendendo, porque eu acho um monte de mancha, sabe? Aí, agora que eu entendi que é por causa do sol, eu não tava entendendo o comercial. Porque eram muitas manchas. Tipo, parecia que a pessoa era metade branca e metade negra. Que era muito estranho. E às vezes, né, a gente quando é criança, quando é jovem, assim, igual vocês, a gente vai à praia e a gente não quer passar protetor solar, a gente não gosta, porque ruim. a areia gruda. Mas assim, quanto mais você cuidar da sua pele, mais cedo você cuidar da pele, menos problemas você tem. Pessoas que têm a pele morena como a minha, por exemplo, é comum o surgimento de melasma. E o meu melasma, por exemplo, é do sol. As minhas sardas são do sol, eu não tinha sardas. Então, quando eu tinha meus 7, 8, enfim, 10 anos, não tinha essa coisa de usar protetor solar. Você ia pra praia e se queimava, entendeu? Agora não, agora que a gente colhe, né, o louro deste problema, que não tem solução, né? Um problema ad eterno. Professora, Oi. eu fui pra praia, fiquei 3 dias, nem um dia eu passei protetor, eu fiquei mais dormir. Não sigam o exemplo do José, em nenhum sentido, tá? Usem protetor. Eu já fiz isso na praia, né, professora? Eu já fiz isso na praia, só que eu passava protetor solar, né, pro? Tipo, eu passava de uns 20 minutos protetor solar. Aí, eu fiquei muito vermelho. Aí, quando eu ia dormir, as minhas costas doíam demais. Nossa, que agonia. Dói. Minha mãe fazia eu usar, aí doía muito as costas. Professora, Gente, então eu paro por aqui. Não se esqueçam de fazer a lição de casa. E aí amanhã a gente se encontra, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Beijo, Deus. Até amanhã. professora. Tchau. Tchau, professora. Obrigado pela aula. Tchau, obrigado pela aula. Tchau. Tchau, Pro.